Por ser muito antigo, o sono evoluiu com uma grande variedade de funções psicobiológicas diferentes, sendo a geração de sonhos apenas uma delas. As propriedades do sono se desenvolveram em momentos muito diferentes, sob pressões de seleção completamente distintas. Determinar o ponto de partida do sono exige voltar bilhões de anos e imaginar as condições sob as quais surgiram as primeiras moléculas autorreplicantes. O planeta era vulcânico, com bastante água e a atmosfera ainda sem oxigênio. Os primeiros organismos unicelulares, datados entre 4,28 bilhões a 3,77 bilhões de anos atrás, eram parecidos com bactérias de fossas hidrotermais, que se alimentavam da oxidação do ferro. Quando o Sol brilhava no céu, a temperatura aumentava, facilitando a difusão molecular e acelerando as reações químicas. Desde o início dos tempos, depois que o Sol se põe no horizonte, a temperatura cai na Terra e as reações químicas se tornam mais lentas. Essa alternância praticamente imutável há mais de 1,6 trilhão de dias e noites acopla a rotação da Terra aos ciclos comportamentais de praticamente todas as formas de vida que já existiram no planeta. Com exceção dos ambientes muito profundos, toda a vida planetária evolui sob a alternância entre claro e escuro, a cada 12 horas aproximadamente. Por essa razão, ritmos circadianos muito parecidos são encontrados em praticamente todos os seres do planeta. Foram necessários cerca de 1,5 bilhão de anos até que surgissem os primeiros seres multicelulares. Eram bactérias capazes de fazer fotossíntese e formar colônias de células. Esses ancestrais das atuais cianobactérias se espalharam abundantemente pelo oceano e elevaram tanto a concentração de oxigênio na atmosfera que extinguiram grande parte da vida existente há 2,4 bilhões de anos. As cianobactérias destruíram quase todos os seres anaeróbicos e deram origem à capacidade fotossintética de algas e plantas, fazendo do planeta um pujante produtor de biomassa, a partir da energia solar. Isso criou as bases para a evolução dos herbívoros, que, por sua vez, criaram as bases para a evolução dos carnívoros. A luz do Sol, aceleradora de reações químicas e fonte energética da cadeia alimentar, a partir de certo momento, passou a ser utilizada para detectar e operar mudanças ambientais. Começaram a evoluir cílios e flagelos capazes de gerar movimento rumo à superfície da água, onde a fotossíntese é possível. Surgiram mecanismos biológicos capazes de ligar e desligar comportamentos segundo a disponibilidade de luz, que se diversificaram em muitos outros mecanismos derivados, em nível tanto molecular quanto celular. Inúmeros seres unicelulares mostram um ritmo circadiano de atividade e repouso. Em 2017, os biólogos norte-americanos Michael Young, da Universidade Rockefeller, e Jeffrey Hall e Michael Rosbash, da Universidade Brandeis, receberam o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia por suas descobertas sobre os relógios moleculares que determinam o ritmo circadiano. Estudando a mosca das frutas, Drosophila melanogaster, esses pesquisadores mostraram a variação periódica dos níveis de moléculas codificadas por um seleto grupo de genes, cujas mutações podem encurtar, expandir ou mesmo abolir o ritmo circadiano, afetando fatores comportamentais, fisiológicos e moleculares. A demonstração da ocorrência da quietude periódica, até mesmo em águas vivas, aponta que o sono prescinde de cérebro, podendo ocorrer num sistema nervoso bem primitivo. A melatonina, hormônio indutor do sono produzido na primeira metade da noite pela glândula pineal humana, parece ter se originado há 700 milhões de anos, quando animais semelhantes a vermes marinhos
evoluíram células capazes de captar luz e se movimentar com o batimento de cílios durante o dia, mas não de noite. O mecanismo dessa dicotomia teria sido a produção noturna de melatonina, que na ausência de luz estimula neurônios de modo a cancelar os movimentos dos cílios. Afundando lentamente durante a quietude noturna e nadando para cima do frenesi diurno, nossos arcanos ancestrais encarnaram o Yin e o Yang do ciclo solar, naquilo que hoje discernimos como dois estados fundamentais do corpo, sono e vigília. E então, há cerca de 540 milhões de anos, surgiram as primeiras estruturas semelhantes a olhos. Hoje possui olhos de grande parte dos animais, com simetria bilateral, detentores de cabeça e cauda, bem como de dorso e ventre. Em todos esses animais, a gênese ocular no embrião é controlada por genes parecidos. Também são muito semelhantes os genes que regulam o relógio circadiano, que nos vertebrados envolve o importante conjunto de neurônios, chamado núcleo supraquiasmático. Essa pequena massa de neurônios, da ordem de 20.000 células apenas, é responsável pela comunicação entre as células da retina sensíveis à luz e as células produtoras de melatonina na glândula pineal. Os sinais sobre a presença ou ausência de luz transformaram-se múltiplas vezes de fóton a modificações estruturais de pequenas e grandes moléculas que abrem e fecham canais ancorados nas membranas dos neurônios. Esses canais se abrem e permitem o fluxo de íons que levam à liberação de substâncias químicas, que, por sua vez, ativam mais mudanças estruturais de moléculas em outras células, e assim sucessivamente, gerando consequências de curto, médio e longo prazo para todo o sistema nervoso. Entre nós e os vermes, apesar da imensa distância evolutiva, se manteve a função ancestral de certos mecanismos moleculares, como o papel da melatonina na indução do sono. Enquanto o descanso é oportunista, acontecendo apenas quando necessário ou possível, o sono propriamente dito tem hora para começar e terminar, e precisa ser reposto quando falta. Quando expostas à sucessão natural do dia e da noite, as pessoas normalmente completam um ciclo num período de 23 horas e 56 minutos, pois a luz reinicia o marca-passo a cada dia. Pessoas experimentalmente isoladas do ciclo claro-escuro, porém, tanto dentro de cavernas quanto em outros ambientes fechados, exibem um ciclo de vigília e sono com um período médio de 24 horas e 11 minutos. A duração um pouco maior do ciclo observado na ausência de pistas visuais que indiquem a passagem do tempo, em comparação com um ciclo claro-escuro normal, indica a evolução de um mecanismo que, num eventual atraso da luminosidade matinal, permite ao animal continuar dormindo por algum tempo mais, o que reduz os riscos de predação. Se o sol demora a nascer, melhor esperar quietinho na toca. Na evolução, novidades que dão certo permanecem, se disseminam e, por fim, se tornam muito antigas. A julgar por sua prevalência em invertebrados e vertebrados, o sono é exatamente antigo, possivelmente anterior à explosão cambriana, quando a maior parte dos grupos animais se originou. Acredita-se hoje que os peixes datam de 500 milhões de anos, seguidos pelos insetos a 400 milhões de anos, répteis a 340 milhões de anos, mamíferos a 160 milhões de anos e aves a 150 milhões de anos. Para comparação, nossa espécie parece ter surgido há apenas 315 mil anos. A opinião da ciência sobre quais animais dormem mudou bastante nas últimas décadas. Bons estudos comportamentais quantitativos e confiáveis se beneficiaram muito do advento do computador pessoal e de precisos mini-sensores de movimento para demonstrar que abelhas, escorpiões e baratas
apresentam períodos regulares de quietude com baixa sensibilidade a estímulos sensoriais. Por causa de sua importância para a pesquisa genética, a mosca das frutas foi bastante estudada quanto à ocorrência de sono. Registros comportamentais cuidadosos evidenciaram ciclos bem definidos de agitação e quietude. Outro sinal de que as moscas dormem é o fato de que um período de privação forçada de sono é seguido do característico rebote observado em mamíferos, isto é, um aumento compensatório do tempo de sono subsequente. A despeito das demonstrações convincentes de que as moscas de fato dormem, não parece haver correspondência anatômica entre as partes de seu sistema nervoso necessárias para dormir e as áreas do cérebro humano envolvidas na gênese do sono. Mesmo assim, as moscas partilham com os mamíferos alguns importantes benefícios cognitivos do adormecimento, como veremos adiante. Por muito tempo, discutiu-se a possibilidade de que talvez não exista sono propriamente dito entre peixes e anfíbios, no sentido de não haver um estado periódico de quietude comportamental e fisiológica que corresponda a alguma fase fixa do ciclo dia-noite. É certo que peixes e anfíbios apresentam descanso de forma fugídia e sem periodicidade determinada, em função da saciedade e da ausência de risco de predação. Essas condições imprevisíveis e momentâneas fazem com que peixes e anfíbios apresentem um descanso oportunista. Os peixes frequentemente habitam águas turvas ou profundas, ambientes onde a diferença de luminosidade entre dia e noite simplesmente não existe. Na ausência de luz, os peixes dependem muito pouco da visão para evitar predadores e encontrar alimento e parceiros sexuais. Por outro lado, dependem criticamente do olfato e da navegação por campo eletromagnético. As poucas espécies de peixes já estudadas em laboratório apresentam um comportamento de sono evidenciado por quietude periódica, aumento da movimentação após administração de cafeína e déficits comportamentais após privação do sono. No entanto, a privação de sono é menos estressante e há menos rebote. Em peixes de recife de coral, observa-se natação contínua dia e noite, mas suspeita-se de que esses animais sejam capazes de nadar dormindo. Em anfíbios, a informação científica é ainda mais escassa. A rã touro-americana, um grande anfíbio de hábitos diurnos, apresenta variações circadianas do comportamento, mas sua responsividade a estímulos sensoriais é maior no período de quietude do que no período ativo. Isso sugeriu que o sono pudesse estar suprimido em anfíbios, dada sua extrema vulnerabilidade física. Mas um estudo subsequente da pequena rã arborícola Hyla septentrionalis demonstrou a existência de sono nessa espécie, talvez por ocupar um nicho ecológico menos perigoso. Nem em peixes, nem em anfíbios se registrou qualquer sinal de sono REM. Ao contrário dos peixes e anfíbios, répteis, aves e mamíferos possuem uma superfície corporal seca e impermeável. Possuem também uma bolsa amniótica que envolve o embrião durante o desenvolvimento, mantendo-o aquecido, úmido e acolchoado. Essas adaptações permitem aos vertebrados terrestres ocupar habitats muito distantes da água dos rios, lagoas, pântanos e mares. Há 315 milhões de anos, a terra firme do planeta formava um imenso e único continente denominado Pangeia. Enquanto o ambiente aquático era infestado por terríveis vertebrados e invertebrados carnívoros, o vasto ambiente terrestre, desbravado pelos primeiros répteis, incluindo terras que hoje constituem a Antártica, era um Éden repleto de plantas e insetos comestíveis. A julgar por dentições fossilizadas encontradas na Nova Escócia, Canadá, os primeiros répteis eram insetívoros semelhantes aos lagartos atuais.
De início, sem predadores naturais e com alimentação abundante, esses animais rapidamente radiaram em diferentes espécies, ocupando nichos ecológicos muito distintos, mas todos marcados pelo ciclo claro e escuro. A transparência do ar e a abundância periódica de luz favoreceram a evolução de um sistema visual cada vez mais sofisticado e poderoso nos vertebrados terrestres. A principal vantagem da visão é a percepção longínqua de outros seres e objetos. Em contrapartida, a grande desvantagem é justamente a falta periódica de luz, que dificulta a alimentação e aumenta muito o risco de predação à noite. Até hoje, para a quase totalidade dos vertebrados terrestres herbívoros, esconder-se e agrupar-se para dormir é um comportamento padrão. É possível, portanto, que o sono de ondas lentas, que reduz as taxas metabólicas e que já existia de forma primitiva em peixes e anfíbios, tenha se desenvolvido nos vertebrados terrestres como um efeito colateral da necessidade de esconder-se da predação noturna. Não sendo possível buscar alimentos dentro da toca, tornou-se adaptativo manter-se imóvel, reduzir a temperatura, baixar o consumo de energia e até mesmo chegar ao torpor. À medida que o sono progride, ocorre uma redução de até 50% nas frequências das ondas cerebrais. Isto é, ocorre uma desaceleração dessas ondas com correspondente aumento do seu tamanho ou amplitude. Chamamos esse estado de sono de ondas lentas. A quietude de corpo inteiro coevoluiu com ondas cerebrais lentas que fazem as células silenciarem seu funcionamento momentaneamente, a cada ciclo da onda. É bem difícil conjecturar sobre os eventos que levaram à evolução do sono REM, durante o qual os sonhos mais vívidos acontecem. Acreditou-se por algum tempo que a origem da diferença entre sono de ondas lentas e sono REM pudesse ser datada do período Triássico, há 225 milhões de anos, quando evoluíram os ancestrais comuns a todos os mamíferos. Eram animais noturnos e insetívoros, fisicamente semelhantes a um roedor pequeno. Essa narrativa se baseava na premissa de que os répteis e aves não possuem sono REM, opinião predominante entre os especialistas por décadas. Entretanto, esse estado de alta ativação cerebral com mínima ativação corporal, até recentemente tido como monopólio dos mamíferos, está hoje bem documentado em várias espécies de aves e algumas espécies de répteis. Por algum tempo, houve controvérsias sobre a existência de sono REM na equidna, um curioso mamífero insetívoro da Austrália e da Nova Guiné, dotado de espinhos defensivos e de um aparato bucal especializado na extração de formigas, cupins, vermes e larvas. A suposta ausência de sono REM nessa espécie não passaria de uma curiosidade se a equidna não fosse um animal da ordem dos monotremados, mamíferos primitivos que possuem características reptilianas, como a ausência de placenta e reprodução por ovos. Se o sono REM fosse ausente nos animais mais próximos do ancestral comum a todos os mamíferos, seria provável que o sono REM tivesse evoluído independentemente em mamíferos, aves e répteis. Entretanto, estudos eletrofisiológicos mais recentes comprovaram a presença do sono REM tanto na equidna quanto em outro monotremado, o ornitorrinco, que chega a passar 8 horas por dia nesse estado, o máximo já observado em qualquer espécie. O avestruz, uma das aves mais semelhantes ao ancestral comum de todas as aves, mostra um padrão de sono muito semelhante ao do ornitorrinco. Os resultados reforçam a hipótese de uma origem única do sono REM nos vertebrados terrestres. A separação entre o sono de ondas lentas e sono REM pode, portanto, ter se originado 75 milhões de anos antes do Triássico, no período Carbonífero,
quando ocorreu a invasão do ambiente terrestre pelos ancestrais de anfíbios e répteis. Se a afirmativa acima estiver correta, é muito provável que os dinossauros répteis de todo tamanho que dominaram o planeta a partir de 230 milhões de anos atrás dormissem e sonhassem de forma muito semelhante à adotada por seus parentes mais próximos ainda existentes no planeta, as aves. Seria um sono cíclico, marcado pela alternância rápida e irregular do sono de ondas lentas e sono REM. Evidentemente, não existe fóssil que possa corroborar tal hipótese, mas não deixa de ser intrigante a descoberta na China Ocidental dos resquícios de 2 troodontídeos, dinossauros do início do período Cretáceo que tinham plumas e eram filogeneticamente próximos das aves. Os fósseis foram encontrados em postura semelhante à assumida pelas aves durante o sono, com o pescoço dobrado para baixo, de forma a posicionar a cabeça sobre os membros superiores. Parecem ter estado dormindo quando foram surpreendidos subitamente pela morte. É tentador imaginar que o sono REM tenha desempenhado um papel importante na dominação do planeta pelos dinossauros. A presença do sono REM em tantas espécies diferentes indica um traço fisiologicamente muito relevante. Que função tão importante será essa? Que pressões de seleção a moldaram? Uma hipótese interessante é que o sono REM teria surgido como uma preparação para o despertar, elevando a atividade dos neurônios no córtex cerebral ao nível próximo da vigília. Depois do longo período de baixa atividade que caracteriza o sono de ondas lentas. O principal argumento em favor dessa hipótese é o fato de indivíduos despertados do sono de ondas lentas apresentarem déficits sensoriais, motores e cognitivos, que demoram vários minutos até se dissipar. Além disso, normalmente os despertares espontâneos acontecem após o sono REM, sugerindo que esse estado funciona como um facilitador de transição do sono de ondas lentas para a vigília. É possível imaginar que um despertar com plena capacidade de alerta tenha dado vantagens competitivas importantes aos vertebrados capazes de entrar em sono REM. Outra possibilidade é a importância do sono REM para o mapeamento entre neurônios e células musculares durante o desenvolvimento. A ativação cerebral de regiões motoras durante o sono REM, que provoca breves contrações por todo o corpo, permite calibrar gestos e ações já no recém-nascido, muito antes da realização dos atos no mundo real. Imagine as vantagens que o sono REM pode ter concedido aos dinossauros. Teria esse estado contribuído para a hegemonia ecológica dos grandes répteis por 170 milhões de anos? Que papel teve o sono REM na renhida luta pela sobrevivência durante seu longo reinado? O tema é fascinante, mas necessariamente especulativo. O fato é que, com ou sem sono REM, há 66 milhões de anos, o acaso interveio e os dinossauros foram riscados do mapa. Por uma incrível coincidência de eventos raros, um asteroide caiu sobre o que hoje é a península de Yucatán, no México, e mudou completamente o curso da vida na Terra. A queda a 72 mil km/h de uma rocha com diâmetro entre 10 e 15 km e peso entre 1.012 e 1.014 toneladas sobre uma região de mares rasos com grandes reservas de gesso, mineral rico em enxofre, provocou uma colossal emissão de gases tóxicos logo após o impacto. Abalos sísmicos descomunais e aumento do vulcanismo foram seguidos de intensas mudanças climáticas. Houve tanta emissão de gases que uma camada opaca de nuvens bloqueou o Sol por meses, talvez anos. Depois do calor intenso da explosão, equivalente a uma bomba atômica 10 bilhões de vezes mais potente do que a de Hiroshima, seguiu-se um inverno intenso e persistente. A fotossíntese terrestre e marinha foi bloqueada. Em conjunto, essas mudanças eliminaram em pouco tempo
75% das espécies animais e vegetais. Desapareceram todos os dinossauros, exceto os ancestrais das aves, além de inúmeras espécies de mamíferos, peixes, moluscos, plantas e mesmo plânctons. Tivesse o asteroide caído um pouco antes ou um pouco depois, teria atingido águas profundas e as consequências seriam bem menores. Mais uma vez, a rotação do planeta sobre seu eixo influenciou decisivamente a evolução da vida em sua superfície. A extinção em massa ao final do período Cretáceo permitiu a radiação em grande escala de novas espécies, marcada pela acelerada divergência de características morfológicas entre os grupos de animais sobreviventes da catástrofe. Espécies, até então comprimidas em nichos ecológicos saturados pela competição e predação, subitamente se encontraram em nichos esvaziados distribuídos por diversos níveis da cadeia alimentar, sobretudo no topo. Todos os grandes predadores desapareceram. As novas pressões seletivas fizeram com que, depois da extinção, aparecessem muitas espécies novas de mamíferos, aves, lagartos e peixes, num processo de adaptação gradual aos novos nichos disponíveis. Primatas e cetáceos, os dois grupos de mamíferos com maior capacidade cognitiva, evoluíram e radiaram-se globalmente depois da extinção dos dinossauros. A queda da temperatura, depois que o Sol se põe, praticamente inviabiliza a atividade noturna dos répteis, que dependem do calor externo para se aquecer e assim ativar seu metabolismo. Foi justamente a capacidade de gerar calor corpóreo que permitiu aos mamíferos ocuparem nichos ecológicos à noite, mesmo sob grande variação de temperatura ambiental, nas distintas estações do ano. Por outro lado, uma comparação dos comportamentos de quase 2,5 mil espécies diferentes de mamíferos sugeriu que hábitos estritamente diurnos surgiram em mamíferos apenas depois da extinção dos dinossauros, com o aparecimento de primatas símios entre 50 e 30 milhões de anos atrás. A necessidade de conservar energia durante o sono favoreceu a evolução do comportamento de agregação de vários indivíduos para dormir à noite, tão típico de mamíferos e aves, sobretudo em ambientes frios. O advento do controle interno da produção de calor favoreceu o sono REM, pois a manutenção de temperaturas corporais numa faixa adequada é crucial para a ocorrência desse tipo de sono. A equidna, por exemplo, só apresenta sono REM quando a temperatura ambiente está em torno de 25 graus Celsius. Por outro lado, o sono REM coevoluiu com um quase completo relaxamento muscular que permite manter uma forte ativação cortical sem maiores repercussões motoras. O relaxamento corporal quase completo durante o sono REM permite que o sonho alcance um elevado grau de vividez, sem despertar o animal nem ocasionar comportamentos indesejáveis, capazes de atrair predadores ou competidores da mesma espécie.